Boa noite a todos. Eu vou ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, pois o reino dos céus é para vós. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, pois sereis saciados. Sois felizes, vós que chorais agora, pois rireis. Mas ai de vós ricos, que tendes vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, pois tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque gemereis e chorais. Boa noite. Nós vamos falar sobre a bem-aventurança dos aflitos. O que parece uma coisa assim meio estranha. Como é que pode ser bem-aventurado aquele que é aflito? Mas nós enfocaremos que todas as aflições, elas decorrem de escolhas. As nossas escolhas sempre geram a nossa felicidade e a nossa tristeza. Geralmente, como nós estamos bastante perturbados por conta das dores que nos incomodam, não costumamos entender por que é que nós estamos sofrendo. E muitas vezes mesmo, com uma frequência enorme, nós acusamos Deus por conta das dores que nós temos. Quando não acusamos Deus, nós procuramos um culpado. Ficamos à caça de um responsável pela nossa dor. Quem é o culpado da nossa dor? Dificilmente nos voltamos para o nosso comportamento e procuramos dentro de nós a responsabilidade pelas mágoas que nós temos que suportar. Jesus, quando veio à Terra, ele trouxe uma maravilhosa lição de renúncia. Abriu mão de tudo que ele tinha. E Jesus era o grande governador, o idealizador da nossa própria existência. Jesus deixa a sua majestade e encarna na terra para exemplificar a simplicidade, a humildade. Jesus deixa de lado toda a vaidade, todo o orgulho, esquece-se de si mesmo e nasce numa manjedoura, no meio das vacas, dos cavalos, dos carneiros, dos cabritos. Nasce ali dando um exemplo de pura simplicidade, querendo nos dizer que quando nós buscamos ascensão social, quando nós acreditamos que o patrimônio material, que os títulos acadêmicos ou políticos é que farão a diferença para a nossa existência, quando nós acreditamos nisso, nós temos o exemplo de Jesus para nos mostrar, para provar que tudo isto são patrimônio que se agregam às coisas que se perdem. Todas as coisas se perdem, exceto aquelas que se agregam ao espírito.
E as que se agregam ao espírito só podem estar relacionadas com os sentimentos, com a cultura, com o mérito decorrente da atitude. Jamais pode ser medida pela quantidade de coisas que nós conseguimos. Jesus estava tão preocupado com isto que ele diz que nós devemos amealhar tesouros que as traças não consomem, que a ferrugem não corrói. E claro que ele está falando de tudo aquilo que geralmente nós damos importância. Paradoxalmente, nós passamos a existência inteira atrás de coisas que se perdem com a nossa morte. Pensemos um minuto. Qual é a coisa que mais nos preocupa atualmente? O que nós mais queremos? Para que estamos dedicando a nossa vida? Sejamos sinceros. Com certeza está relacionado com um bem material. Provavelmente uma casa, um carro, um emprego, o êxito de uma empresa, talvez um título, quem sabe agora nesse momento eleitoral, ser eleito para um cargo qualquer ou estar pensando depois em receber esse cargo. Mas com certeza estamos vinculados a algo perecível. Alguma coisa que se presta só para a vida enquanto encarnados. Enquanto estamos aqui nesta terra. E geralmente é alguma coisa que não dura até a nossa morte. Muitas vezes são coisas que se perdem muito rapidamente. Por que nós fazemos isto? Porque nós nos prendemos às coisas imediatas, ao agora, ao aqui. Queremos êxitos imediatos. Estes êxitos custam um enorme esforço. Por exemplo, a pessoa quer adquirir uma casa. Ela tem que trabalhar meses, às vezes anos, para construir aquelas paredes, colocar o telhado, pintá-la e deixá-la em condições de habitabilidade. Muitas vezes fazemos um financiamento num banco. Trabalhamos muitas horas sem fim para pagar aquele bem. E quando terminamos a casa, percebemos que tem uma parede que não ficou bem pintada, faltou uma edícula, a garagem é pequena, a vizinhança não é boa. Nós começamos de novo. Lá vamos nós outra vez, economizar outra vez, contratar os profissionais da construção de novo e vamos nos atormentando. Quando não fazemos isto, ou junto com isto, nós também queremos um carro. Às vezes um carro mais caro do que o que já temos. Outras vezes, não satisfeitos, também vamos fazer um mestrado, um doutorado. Como geralmente não tem na nossa cidade o que nós queremos, vamos viajar, gastar mais horas buscando coisas que nos afligem. Pensemos, se estas coisas todas que nós estamos mencionando
nos geram alguma felicidade. Geralmente, nos trazem tantas preocupações que nós adoecemos. Ficamos doentes porque temos um financiamento para pagar. Olhamos para aquele saldo devedor, ele só aumenta. Ficamos mais aflitos ainda. De repente o nosso carro deu problema, vamos na concessionária, financiamos um carro, mais prestações para pagar. E daí nós trabalhamos mais e mais. Enquanto isso, os dias estão se sucedendo. A nossa força da juventude está ficando para trás. Porque os dias passam muito rapidamente. Passa uma semana, passa um mês. Quando vemos, já estamos financiando o presente do ano seguinte, que hoje em dia a gente compra presente para pagar em 12 meses, né? De tão caro que eles são. Então nós nos atormentamos por coisas que vão se perdendo sem que nós tenhamos a menor ideia da razão de nos afligirmos tanto por elas. Pensemos, por outro lado, nas coisas mais simples. O que de fato realmente me deixa feliz? O que realmente me deixa feliz? Pensemos nisso. Brincar com o meu filho, conversar com ele, ou com o meu neto. No meu caso, já estou conversando com a minha neta. Viajar e ir pescar num ribeirão perto, onde eu posso ir até de bicicleta. Conversar com a minha companheira, com o meu companheiro. Bater um papo com os amigos. Vir ao centro fazer uma prece. Quanto me custa isso? Praticamente nada. Eu conheço uma família que, para manter os filhos numa escola caríssima de Londrina, sacrificou tudo que tinha e trabalhava 10, 12 horas por dia. Não viu os filhos crescerem. Eles terminaram o curso do 2º grau, não passaram no vestibular da universidade pública, foram fazer uma universidade particular. Aí os pais se mataram para formá-los na universidade particular. Vejam que detalhe. A outra família, que também meus amigos, os pais chegaram a uma conclusão. Vamos tirar os nossos filhos da escola particular e colocá-los na escola pública. Se for necessário, gastaremos só com a escola, com a faculdade. E acreditavam que os filhos entrariam na faculdade particular, acreditando que o nível do ensino era mais fraco. No entanto, olha o detalhe. A família que se sacrificou teve os filhos na faculdade particular porque não conseguiu passar no vestibular da universidade pública. Os filhos que estudaram na universidade, na escola particular pública, passaram no vestibular da universidade pública. Como eles são meus amigos, fiquei muito curioso, fui conversar com eles, especialmente com os jovens, porque nós temos um grupo de jovens lá em Londrina que nós mantemos já há algum tempo. E fui entrevistar os meninos. Perguntei para ele: o que foi que te levou a estudar e passar no vestibular da universidade pública? E eles disseram, né? Ora, eu percebia que os meus pais não tinham condição econômica de pagarem uma faculdade particular. E como eles são nossos amigos, como a gente convive tanto,
como nós estamos sempre conversando e discutindo e falando, e claro, eventualmente brigando também, mas nós tínhamos pena dos nossos pais. Então estudamos tanto quanto pudemos e passamos no vestibular da universidade pública, conversando com os filhos daqueles que se sacrificaram para pagar a escola particular. O diálogo foi muito parecido, mas em sentido oposto. Ora, nós nem conhecemos os nossos pais. O que sabemos é o seguinte: eles querem que a gente vá para a escola. E nós fomos. E terminamos cada série. E quando terminamos o curso, naturalmente, fomos fazer na faculdade particular, onde já estávamos acostumados. E era aquilo que esperávamos que os nossos pais queriam, ou esperavam que nós conseguíssemos. Atentemos para o detalhe dos casos reais. Quais pais e quais filhos foram mais felizes? Quais viveram mais felizes por mais tempo? Eu não posso pensar que não seja aqueles que não se sacrificaram para pagar escolas caras, mas viveram mais tempo com os seus filhos. Porque eles demonstraram para os filhos que os amavam mais do que a titulação que eles poderiam conseguir um determinado tempo. Porque muitas vezes, quando nós falamos, quero que o meu filho curse a melhor faculdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos transferindo para ele algo que nós não conseguimos. Nós queremos que ele reflita uma situação que nós não alcançamos. Então nós pensamos, vou ser feliz no meu filho, que é um erro. Muito mais importante é que eu seja o que eu sou e o meu filho é o que ele é. Então eu vou amá-lo, vou conversar com ele, vou cuidar dele, e se ele passar na faculdade X ou Y, é consequência da sua, do seu interesse, do seu esforço, da sua vontade. O que significa isso? Significa que nós podemos fazer da nossa vida, nesse exemplo tão simples, uma causa de aflição permanente. Ou fazer da nossa vida, nesta situação, uma situação de tranquilidade. Nós que escolhemos. Por isso que nós estamos falando que a causa das aflições atuais e até das anteriores são fruto da nossa escolha. Jesus, vamos repetir, encarnou em uma manjedoura. Jesus foi o grande organizador do nosso mundo, da nossa civilização. Basta que leiamos A Caminho da Luz e nós veremos, pelas palavras de Emmanuel através de Chico Xavier, que é Jesus que fez com que o nosso mundo adquirisse o formato que ele tem. Alocou aqui e ali as populações, trouxe de capela os espíritos professores que também eram culpados e que aqui na terra tiveram que purgar os seus erros, mas foram os nossos mestres. Jesus era responsável por isso. Mas Jesus veio com nada, viveu com nada, para provar que nós não precisamos de nada para sermos felizes. Não estou dizendo de maneira nenhuma que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos estudar, que nós não devemos nos esforçar. Claro que nós devemos. Eu tenho o maior desprezo por pessoa que vive nas costas dos outros. O maior desprezo. Eu acho que cada pessoa tem que ganhar o pão que come, tem que merecer isso.
Isso se faz através do trabalho. Mas nós não podemos confundir as coisas. Nós passamos uma vida num desespero absoluto para conseguir um objeto material, um título qualquer, e a vida acaba. De que terá valido a nossa existência? Vejam a seguinte história. Uma história de fé simbólica, mas que fala demais do nosso comportamento e das nossas aflições e dos nossos desesperos. Conta uma lenda bem nova, sabe? Mas ainda é da época que os bichos falavam, que tinha lá um carneirinho que queria pastar num lugar diferente. Então esse carneirinho levanta de manhã, olha para o seu gramado maravilhoso, mas ele fala assim: o dia está tão lindo que hoje eu vou pastar nas montanhas. E começa a subir as montanhas, aqui e ali, procurando um planalto onde a grama fosse mais bela e mais verde. Até que ele acha um lugar lindo, entre pontas de montanhas, inclusive com pequenas pontes que passavam de um planalto a outro, dando um encanto especial ao local. E ele olha para aquele céu maravilhoso, para aquele sol lindo, para aquele gramado verde, e faz uma prece. Agradece a Deus por aquele lugar especial, por aquela grama maravilhosa, por poder avistar tantos lugares lindos, por estar vivo. Começa o seu passeio, encontra uma pontezinha, sobe por ela para ver a paisagem ainda mais bela. Mas também naquele dia, naquela manhã, acordou lá no pico daquelas montanhas bem distantes um enorme dragão. O dragão pensa logo de manhã: puxa, que dia maravilhoso, que dia lindo. Já sei, vou procurar um carneiro para o meu almoço. É o prato que eu mais gosto, num dia bonito assim, nada como um carneiro assado. E ainda testa as suas chamas, que ele solta fogo pela boca, solta umas labaredas bem fortes para ver se ele estava em condição de assar o carneiro. E sai voando, procurando um carneiro. Até que ele vê lá na distância o carneirinho, que estava pastando gostosamente aquela grama. E ele começa a descer rapidamente para abocanhar o carneiro e pensando com ele: tomara que ele corra, porque é uma delícia caçar carneiro no meio da grama. Mas, quando a sombra do dragão alcança o carneirinho pensa: acho que vai chover, e olha para cima e vê aquela figura imensa se aproximando. Ele está, nesse momento, na ponte, uma pontinha de madeira, daquelas de corda, bonitinha. Ele fica meio assustado, mas faz outra prece. Fala: meu Deus, eu não tenho como correr desse carneiro, desse dragão. Esse dragão é muito poderoso, ele voa, ele tem pernas fortes, ele lança chamas. Então eu estou nas suas mãos. Exatamente como nós fazemos. Diante de um problema, a gente imediatamente fala: Deus, eu estou nas suas mãos. Não falamos? Ou será que a gente entra em desespero? Fica desesperado: ah, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E começa a chorar, começa a correr, e já começa a procurar auxílio para todo lado, e fica naquele frenesi, começa a culpar as pessoas e já não sabe mais o que fazer. Não, tenho certeza que vocês fazem igual o carneirinho. Surgiu o dragão, aquele problemão, a gente para e faz uma prece, como o carneiro: Senhor, eu não tenho como vencer esse dragão, mas você tem. Então eu me entrego nas suas mãos. E sei que se fará agora
o meu destino. Se hoje for o dia da minha morte, eu te agradeço pela vida que eu levei até hoje. Se não for, não sei como você me livrará desse problema. E o carneirinho ali na ponte, né, começa a recuar para o outro lado da ponte, mas o dragão, no seu poder, ele para bem no início da ponte, olha para o carneirinho e fala: vou devorá-lo. E o carneirinho, que nós sabemos que era um carneirinho muito religioso, eu acho que ele era espírita, esse carneiro, tinha uma fé terrível, ele olha para o dragão e fica quieto. Como nós, diante de uma agressão, a gente não fica quieto, a gente pensa que Deus te abençoe, não é assim? Eu sei que tem gente que não pensa assim, a pessoa fica nervosa, fica brava, já começa a gritar e já faz aquele pandemônio, né? Já atrai os espíritos das trevas, os espíritos maus se aproximam e daí a coisa fica ruim. Mas o nosso carneiro era aqui como nós todos aqui. Quando o dragão chega, ele não briga. Ele tem fé em Deus. Ele não vai transformar aquela situação numa situação de dor inútil. Ele fica calmo. Ele só recua, claro, né? Que o dragão imenso na frente dele, ele recua para a ponta da ponte. E o dragão fala para ele: eu vou devorá-lo. Você, carneiro, não tem medo de mim? Diz o dragão. Olha o tamanho das minhas asas, das minhas presas. Vou devorá-lo de uma mordida só. Você não tem medo? Não vai correr? E o carneirinho olha para ele e fala: olha, seu dragão, eu tenho medo. Claro que eu tenho medo. Mas não vou correr. Não vai adiantar nada eu correr. Não vai adiantar nada eu me desesperar. Não vai adiantar nada. Agora, se eu vou morrer ou não, isso depende de Deus. Deus é que sabe se este é o meu momento ou não. Por acaso não é assim na nossa vida? Vocês que com certeza dirigem ou leem jornais, quantos acidentes que a gente vê por aí, terríveis. No entanto, sai uma pessoa lá do meio como se não tivesse nem estado no local do acidente. E outros morrem, se machucam, ficam feridos, destruídos. Mas, quando Deus quer preservar alguém, se não é o momento do nosso desencarne, a gente não morre. A menos que se suicide. Aí é diferente. Mas se nós não voluntariamente nos destruirmos, Deus nos protege. E o carneirinho começou a recuar devagarinho para a ponta da ponte. E o dragão assumiu aquele poder, se encolheu um pouco para entrar na ponte e começa a andar na direção do carneiro. Com aquela boca imensa, né? O fogo já querendo sair da sua boca. E o carneirinho recua para cima ali do barranco e o dragãozão anda violentamente sobre a ponte e se embaraça nas cordas da ponte. Os seus pés atravessam as tábuas da ponte, a ponte arrebenta e o dragão cai e se machuca todo naquelas pedras lá embaixo, não consegue voar e morre. E o carneirinho olha de novo para aquele dragão lá embaixo, que agora já não é uma ameaça. Ele olha para o gramado, olha para Deus e faz outra prece. Agradece a Deus pela situação que ele vivenciou. Agradece a Deus porque ele saiu incólume, talvez um pouco chamuscado ali, com o fogo do dragão, mas ele estava ainda vivo e em condição de passar por outros problemas. Ele não faz daquela situação uma situação de desespero.
Não começa a reclamar porque enfrentou um problema. Não. Ele agradece a Deus porque o problema se resolveu. Como nós fazemos. Não fazemos? Vencido um problema, nós paramos e agradecemos a Deus. Não agradecemos? A presença dos nossos espíritos protetores, que nos salvaram de situações terríveis que nós vivenciamos. Porque os nossos protetores estão conosco todo o tempo. Nós nos dizemos solitários, sozinhos, abandonados. Mas Deus está conosco todo o tempo. Através dos nossos protetores, do nosso anjo da guarda. Nunca nos deixa abandonados, nunca. Eu costumo, lá no Centro Espírita, nosso lar, onde nós frequentamos, ouvir as pessoas, né? As pessoas entram e começam a contar os seus dramas, os seus sofrimentos, e dizem, né, invariavelmente, que estão ali porque estão enfrentando um problema de saúde muito grave, né, e que eles têm muita fé, por isso estão ali naquele momento. E eu costumo lhes dizer o seguinte, que eu não acredito que eles têm fé. E eles me olham assustados, falam, mas claro que nós temos fé, nós estamos aqui hoje. Ele está aqui hoje porque você está com uma dificuldade. Mas eu pergunto, de manhã, quando você levantou cedo, você agradeceu a Deus pela vida que você tem? Quando você descobriu essa dor aí, essa doença, você agradeceu a Deus pela limitação que ela lhe causa, que vai evitar que você cometa tantos erros que nós nem sabemos. Porque agora você tem que cuidar da sua saúde. Você, durante esses anos todos, frequentou a igreja? Que igreja você frequentou? Hoje você está aqui no Centro Espírita. Que bom. Mas você vem desde quando no Centro Espírita? E a pessoa me olha assim com os olhos assustados. E então eu lhe digo, você, na verdade, você não tem fé, meu irmão. O que você tem é desespero. Então agora, nesse instante, você está desesperado. Por isso você está aqui. Mas nesta mesma situação, o nosso carneirinho teria corrido feito um louco pelos prados e teria sido devorado pelo dragão. Ele se salvou porque ele tinha fé. E ele ficou parado ali, o que fez o dragão se envolver com a ponte e cair. Então nós, quando nós vamos procurar Deus para curar os nossos males, nós não podemos ir atrás de um milagre, não. Nós temos que ir atrás da fé. Procurar aquele Deus que nos sustenta diariamente, com a certeza total que a dificuldade que estamos enfrentando é a bênção sagrada que vai nos curar. Mas poderíamos perguntar, mas se eu estou doente, como é que a doença vai me curar? Vai me curar do meu orgulho, vai me curar dos meus vícios, vai me curar da minha vaidade, vai me curar de tantos males que eu não sei enumerar. Eu me recordo que quando ainda era bastante jovem, foi publicado num dos jornais paulistas, como faz mais de 30 anos, eu não lembro qual, mas não esqueço da notícia, que uma pessoa, um homem, tinha fugido com a secretária depois de ter matado a esposa. E continuava a notícia dizendo o seguinte, que aquele marido, durante vários anos ele ficou na cama doente. Vários anos. Não sarava nunca. A mulher foi em todos os médicos, gastou tudo que tinha para aquele marido sarar.
Consultou médicos do Brasil, médicos dos Estados Unidos e não sei de onde. Ele não sarava. Foi no centro espírita. Ele não sarava. Os mentores da casa falaram para a mulher: olha, não é momento para ele sarar. Faz bem para ele ficar doente. Ela não acreditou. Um dia, ela conseguiu que um médium, com pouco esclarecimento, recebesse um espírito bondoso, mas sem capacidade de saber se estava fazendo uma coisa certa ou errada. E esse espírito, através desse médium, curou o marido dela. E ele voltou a trabalhar. Em alguns meses apenas, ele se envolveu com a secretária e tramou a morte da esposa para fugir com ela. Nós podemos fazer escolhas. Podemos fazer escolhas e as nossas escolhas são decisivas para a nossa felicidade ou para a nossa tristeza. É nós que decidimos. Neste caso, vamos pensar que a mulher tivesse tido a calma de aguardar o tempo, de dar a oportunidade para aquele marido sarar devagar. Ele certamente teria mais lucidez e mais maturidade para quando ele voltasse a conviver em sociedade, de não chegar ao ato extremo do homicídio. Todos nós que estamos doentes, todos nós que temos dificuldades financeiras, todos nós queremos uma solução rápida. Mas Jesus nos diz: bem-aventurados aflitos. Não é assim que ele fala? Jesus não diz bem-aventurados os faustosos, bem-aventurados os ricos, não. Ele fala: é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Olha que maldição que cai sobre aqueles que têm patrimônio vasto. Porque essa pessoa pode fazer tudo o que quiser. Ele não tem o limite da pobreza. Quem tem poucos recursos tem que cuidar do dinheirinho que tem, senão não come. Senão não paga o aluguel. Senão não consegue comprar o remédio. Então ele é comedido. Ele tem um freio natural da sociedade sobre si mesmo. Mas quem não tem esse freio, quem tem todos os recursos à sua disposição, só conta com o bom senso. E quantos de nós têm bom senso para fazer regramento dos próprios atos e dos próprios desejos? Pensemos. Quando a viúva estava lá diante do gasalofilácio e joga lá as duas únicas moedinhas que tinha, que só dava para ela comprar um pãozinho, Jesus fala que ela deu mais que os ricos e milionários que jogavam um monte de dinheiro. Por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. Nós damos sempre o que nos sobra. Sempre o que nos sobra. A gente dá o dinheiro porque sabe que ganha outro. Nós damos o pão porque já está velho, porque a gente pode comprar outro. Nós damos as roupas que não nos servem. Mas vocês já perceberam como é difícil dar tempo? Por que a gente, por exemplo, nós atendemos no sábado de manhã? Temos uma boa equipe, mas é comum as pessoas chegarem no centro e falar: eu estou sofrendo, eu estou doente, eu estou qualquer coisa. E a gente fala: vai atender, vai fazer uma caridade que você atrai os bons espíritos para perto de você. Ele fala: eu não tenho tempo. Fala: mas sábado de manhã? Sábado de manhã eu faço inglês. Sábado de manhã eu estou fazendo curso. Sábado de manhã eu estou fazendo hora extra. Sábado de manhã eu trabalho. E domingo à tarde? Domingo à tarde eu tenho que ficar com a família. Domingo à tarde eu tenho que ir no cinema. Domingo à tarde eu tenho. Por quê? Porque tempo que a gente dá mesmo. Você usou o seu tempo para alguma coisa, acabou. Aquele tempo é irrecuperável. Por isso nós não damos. Ou raramente nós damos. Quando damos, cobramos caro.
porque isso é uma coisa que não tem como repor. Mostra o nosso egoísmo. Por isso, as aflições que nós temos são as bênçãos de Deus para nos iluminarem. Vamos olhar cada dor que nós sentimos como o dragão que está na ponta da ponte. Vamos olhar a situação como a oportunidade de provar a nossa fé. Vamos agradecer a Deus pela dificuldade e saber que Deus jamais nos faltará. Deus estará conosco em cada instante de nossas vidas. E só para encerrarmos, lhes conto uma última historinha que fala de um grão de trigo, de um pezinho de trigo. Conta-se que no meio de todo um trigal havia um pé de trigo que estava revoltado. Ele não queria virar farinha, porque ele teria que ser moído. Então, quando veio aquela máquina ceifadora cortando todo o trigo do campo, aquele pezinho levantou um galinho, acenou para o ceifador e falou para ele: não me corte. Não me corte, que eu não quero ser triturado. O ceifador o respeitou, colheu todo o campo. E lá estava aquele pezinho de trigo sozinho no meio do campo. Já estava escuro, já passava da meia-noite, aqueles bichos uivando, os grilos cantando e o pezinho sozinho. E ele pensava, quando tinha muita gente, muito trigo aqui, eu não tinha medo de ficar aqui, mas hoje eu estou com medo. E ele pensava, eu estou com frio. E agora? Enquanto ele pensava isso, ele também pensava que de repente virar farinha podia não ser uma coisa tão ruim assim, porque afinal de contas, todo trigo vira farinha. E a finalidade do trigo, depois de farinha, é ser pão. E para ser pão, vai ao forno, vai aquecer e depois sair um pão bem bonito, bem quentinho, para alimentar alguém, e com isso o trigo cumpre a sua finalidade. E ele começou a pensar nisso tudo, que de fato talvez ser farinha não era tão ruim, que o forno não era tão quente assim, que ir para a mesa e servir alguém talvez fosse uma bênção para ele. E ele pensa, meu Deus, e agora? Vou chamar o ceifador, mas não adianta ele gritar, o ceifador está dormindo. Ele pensa, será que no dia seguinte o ceifador virá colher só a mim? E ele começa a traçar 1000 conjecturas com muito medo da solidão. De repente, surge um ratinho do campo, vem correndo, sobe pela haste e devora o trigo. Nossa vida pode ser exatamente como a do trigo. Nós podemos reclamar de tudo, evitar todas as situações que nos levam a provar a nossa fé e um dia descobrir que o nosso tempo acabou e que chegou a hora de voltar para o mundo dos espíritos sem nenhum mérito, sem nenhuma realização. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e os leve de volta para os seus lares em paz.